Capítulo 81. Núcleo estelar. O que é isso? O que aconteceu? Por que o assustador gigante vulcânico gritou de agonia? Os três guerreiros marciais ficaram confusos. Eles encararam a salamandra vulcânica que uivava de dor com rostos atordoados. A outra salamandra vulcânica também olhou para sua companheira com espanto. Irmão, você está bem? Por que você está olhando para o nada? Ataque! Uma voz veio de repente de trás da lamentosa salamandra vulcânica. Os três guerreiros marciais ficaram eufóricos ao ouvir a voz. Isso explicava a expressão de dor no rosto da salamandra vulcânica. Os reforços estavam aqui. O corpo gigante da salamandra vulcânica estava bloqueando a entrada, então eles não podiam ver a figura de Wang Teng. Isso não os impediu de reagir, no entanto. Eles rapidamente executaram suas técnicas de batalha e se uniram para atacar a outra salamandra vulcânica. A salamandra vulcânica que bloqueava a entrada torceu o corpo, como se estivesse tentando se libertar de algo. Seu espírito é muito forte. Wang Teng segurava uma ponta afiada de gelo na mão e a cravou violentamente no corpo da salamandra vulcão. Ele não esperava que a salamandra vulcão fosse capaz de lutar com tanta violência. Ficou um pouco surpreso. Mas eu não vou deixar você escapar. Ele saltou e pousou no corpo da salamandra vulcão. Ele esmagou seu punho na besta estelar abaixo dele. Punho de gelo fantasma. Stuart. O frio penetrante em seu punho parecia uma ponta afiada de gelo. Ela rachou a armadura de escamas do corpo da salamandra vulcão e penetrou direto no corpo. Uivo! A salamandra vulcão uivou em agonia e começou a lutar ainda mais freneticamente. Ela balançou seu corpo enquanto tentava jogar Wang Teng para longe. Ela jorrou bolas de magma de sua boca e se debateu ao redor da caverna. Mas não foi capaz de atingir Wang Teng. Todos os seus ataques pousaram nas paredes do penhasco ao redor dela. Bum, bum, bum. Grandes pedras rolaram. A caverna inteira tremia. As expressões dos três guerreiros marciais mudaram ao verem esse poder destrutivo surpreendente. Eles desviaram das pedras que caíam e intensificaram o ataque à salamandra vulcão à sua frente. Wang Teng estava de pé nas costas da salamandra vulcão. Ele era como um barco na enchente, sendo jogado e virado para todos os lados. Ele agarrou o chifre na cabeça da salamandra vulcão com força para permanecer nas costas. Sua outra mão também não estava ociosa. Ele a empurrou para dentro do corpo da besta estelar e agarrou seu coração. Split. Com um aperto forte, o órgão macio esmagou como uma melancia. Então, o corpo da salamandra congelou e ela perdeu toda a sua força. Bum! Wang Teng pulou do corpo da salamandra vulcão e permitiu que o enorme cadáver se espatifasse no chão. Um baque forte sacudiu os ouvintes. Ele a havia matado. Wang Teng deu um suspiro de alívio. Como esperado, bestas estelares não eram fáceis de lidar. Se ele não tivesse confiado em seu elemento gelo que tinha uma vantagem natural sobre o elemento fogo e seu ataque furtivo, ele poderia não ter sido capaz de matá-lo tão facilmente. Ele olhou para seu painel de atributos e sorriu amargamente. Atributo em branco. 27. Ele conseguiu ganhar 81 pontos de atributos em branco matando bestas mutantes na avaliação de combate. Agora, havia apenas 27 pontos restantes. No início, ele planejou usar os atributos em branco nos atributos que eram mais difíceis de ganhar, como espírito, iluminação ou visão espiritual. Mas, para derrotar a salamandra do vulcão, ele teve que injetar 54 atributos em branco em sua força de gelo, permitindo que ela saltasse diretamente de 16 para 70 pontos. 0 sobre 100, guerreiro marcial de nível soldado de uma estrela. Agora, sua força de gelo excedia sua força de fogo por uma enorme lacuna. Ele esperava que ele teria alguns ganhos com a matança. Seu olhar pousou no cadáver da salamandra do vulcão. Força de fogo *3 força *15. Quando ele viu força de fogo 3, seus olhos brilharam. Nada mal. Após pegá-los, ele olhou para o círculo de batalha dos três guerreiros marciais. O trio trabalhou junto enquanto a salamandra vulcânica lutava sozinha. Ela continuou recuando, mas logo encontrou seu destino. Com um estrondo alto, o enorme corpo desabou, levantando uma nuvem de poeira. Os três suspiraram de alívio.
Eles se viraram e viram a salamandra vulcânica que já havia sido morta por Wang Teng. Eles ficaram atordoados. Isso foi rápido. Então, seus olhares pousaram em Wang Teng. Os três se entreolharam. O que era isso? De onde veio esse estudante do ensino médio? Onde estavam os reforços? Você é um examinado? Ji Quan perguntou em choque. Você matou a besta estelar. Isso mesmo. Wang Teng se aproximou e fingiu observar a salamandra vulcânica. No entanto, ele estava, na verdade, pegando as bolhas de atributo caídas. Força da madeira *1, força do fogo *2. Essas duas foram as que caíram primeiro. Força da madeira *1, força da água *1, força do fogo *1, força da terra *2, força da água *1, força da água *1, força do fogo *1, força da madeira *1. Essas bolhas de atributos foram lançadas quando os três guerreiros marciais estavam em uma batalha acirrada com a salamandra do vulcão. Wang Teng quase caiu na gargalhada de alegria. Havia tantos atributos da força. Madeira, água, fogo e terra, todos os 4 elementos estavam presentes. Dos 4, ele não tinha 2 elementos antes. Agora, ele tinha 6 elementos diferentes da força em seu painel de atributos. Eles eram fogo, gelo, madeira, terra, água e veneno. Ele se perguntou se seria capaz de invocar o dragão do caos após coletar todos os atributos e realizar seu sonho. Você realmente o matou. Você é um guerreiro marcial. Os três olharam para Wang Teng em descrença. Eles não podiam acreditar em seus olhos. Wang Teng estava com preguiça de responder a eles. Ele caminhou até a borda do poço no meio da caverna e olhou para baixo. Vocês viram uma senhora aqui? Senhora? Não. Os três guerreiros marciais ainda estavam em choque. Ao ouvir a pergunta de Wang Teng, trocaram olhares e balançaram a cabeça. Talvez ela não tenha descido. Eu estava pensando demais. Com base em sua personalidade, ela não superestimaria sua habilidade. Wang Teng pensou consigo mesmo. Então o vulcão não estava em erupção. Essas duas bestas estelares estavam tramando alguma coisa? Apontou para as duas bestas estelares e perguntou. Isso mesmo. Este vulcão extinto não mostra sinais de reviver. Essas duas bestas estelares provavelmente incitaram a força de fogo na base deste vulcão, fazendo o chão tremer. Claro, se não tivéssemos impedido as bestas estelares a tempo, ainda havia uma chance de o vulcão ter entrado em erupção, explicou Ji Quan. Wang Teng assentiu. Como não encontrou Lin Chuan, quis ir embora. Se não houver mais nada, eu vou primeiro. Espere! Gritou Ji Quan. Hã? O que houve? Wang Teng parou inconscientemente. Você foi quem matou esta salamandra vulcânica. A pele do corpo dela e seus chifres são bons materiais para fazer armas. São bem caros. Existe até a chance de haver um núcleo estelar do elemento fogo em seu corpo. Se for o caso, o preço vai disparar. Conforme as regras entre guerreiros marciais, é seu, disse Ji Quan. Mesmo se eu a matasse durante minha avaliação de combate real? Wang Teng conhecia essa regra. Ele também sabia que o preço das bestas estelares era muito maior do que o das bestas mutantes. Mas, como ele estava no meio de sua avaliação de combate real, decidiu desistir dela contra sua vontade. Ele não esperava que Ji Quan a levantasse sozinho. Besta estelar não faz parte do exame. Além disso, se você não tivesse nos ajudado, nós três estaríamos provavelmente mortos agora. Uma besta estelar não é grande coisa. Ji Quan sorriu e respondeu. Os outros dois guerreiros marciais assentiram. Eles concordaram com suas palavras. Além disso, havia uma coisa que eles não disseram em voz alta. O jovem à frente deles era um examinando. Ele se tornou um guerreiro marcial em uma idade tão jovem. Havia um futuro brilhante e promissor à sua frente. Usando uma besta estelar para trocar sua boa impressão, não houve perdas, apenas ganhos. Wang Teng assentiu. Ele não disse nada e apenas cravou a espada de batalha em sua mão no cadáver da salamandra vulcânica. Ele ergueu a espada ligeiramente, e um objeto redondo vermelho fogo cheio de saliências e cavidades rolou para fora. Núcleo estelar. Os três guerreiros marciais ficaram instantaneamente estupefatos. Ele tinha tanta sorte? Embora houvesse uma chance de haver um núcleo estelar dentro, a probabilidade não era alta.
Às vezes, eles podem não ser capazes de encontrar um núcleo estelar mesmo após matar mais de 10 bestas estelares. Mas, olhe para Wang Teng. Ele matou uma besta estelar e obteve um núcleo estelar. Essa possibilidade era atroz. Capítulo 82. Arrebatar. Quando os 3 guerreiros marciais viram Wang Teng desenterrando um núcleo estelar do cadáver desta salamandra vulcânica, ficaram estupefatos. Correram até a que mataram e abriram seu estômago. Não havia nada. Procuraram por um longo tempo, mas não encontraram nada. Seria essa a diferença entre uma pessoa sortuda e uma azarada? Wang Teng olhou para o trio e de repente sentiu que seus rostos estavam um pouco sombrios. Ji Quan respirou fundo e olhou para o núcleo estelar nas mãos de Wang Teng. Ele estava com um pouco de ciúmes ao dizer: Wang Teng, você é realmente sortudo. Existem apenas 2 bestas estelares, e uma delas realmente tinha um núcleo estelar. Você até matou a que o tinha. Talvez seja porque eu sou mais bonito, respondeu Wang Teng casualmente. Os 3 guerreiros marciais. Lamentamos ser feios. Os 3 guerreiros marciais sentiram como se uma horda de cavalos tivesse pisoteado seus corações e pisoteado suas pequenas almas fracas. Parece que você já resolveu o problema. Neste momento, uma voz veio da entrada da caverna. Um homem de aparência valente saiu no instante seguinte. Wang Teng se virou e encontrou o olhar do homem. Uma aura poderosa surgiu em sua direção, deixando-o estupefato. Que aura aterrorizante! Quem é essa pessoa? No momento em que esse pensamento surgiu na mente de Wang Teng, os 3 guerreiros marciais correram para frente instantaneamente e se curvaram em respeito. Governador! Governador! Wang Teng ficou chocado e inconsciente quando ouviu este discurso. Uma expressão atordoada estava estampada em seu rosto. Havia apenas uma pessoa em todo o Dongai que tinha o direito de usar este endereço. O governador de Dongai, a pessoa mais poderosa em todo o Dongai. Se o diretor He era um magnata, o governador de Dongai era um magnata entre os magnatas. Wang Teng viveu 2 vezes. Se não tivesse praticado artes marciais pela segunda vez, com base em sua posição e identidade originais, jamais teria conhecido alguém daquele nível. No entanto, ele o encontrou agora, e a pessoa estava bem diante de seus olhos. Vi seu desempenho durante a avaliação de combate. Nada mal, disse o governador Jiang de repente a Wang Teng. Wang Teng não esperava que o sujeito o elogiasse. Seu coração disparou e ele respondeu apressadamente, em tom modesto: Você está falando muito bem de mim. O governador Jiang assentiu. Ele não continuou e se virou para os 3 guerreiros marciais. Vocês mataram essas 2 bestas estelares a tempo e impediram a erupção do vulcão. Vocês ganharão mérito. Os 3 guerreiros marciais estavam eufóricos. Trocaram olhares. Quando estavam prestes a dizer algo, passos apressados foram ouvidos do lado de fora da caverna. O diretor He, Fu Tiandao e Qin Hanxuan haviam chegado. Os examinandos foram todos enviados para lugares seguros. No entanto, há muitas mortes. Diretor He caminhou ao lado do governador Jiang e sussurrou para ele. Governador Jiang assentiu sem expressão. Diretor He imediatamente se sentiu pressionado. Grandes gotas de suor encheram sua testa. Ele se abaixou ligeiramente e viu Wang Teng e os cadáveres das 2 bestas estelares pelo canto dos olhos. Um brilho apareceu em seus olhos. Ji Quan, você matou essas 2 bestas estelares? Diretor He de repente perguntou aos 3 guerreiros marciais. Ji Quan sorriu amargamente e respondeu: Governador, Diretor He, nós matamos apenas uma das 2 bestas estelares. A outra besta estelar foi morta por Wang Teng aqui. Sem a ajuda dele, não teríamos sido capazes de completar esta missão. No segundo em que ele terminou de falar, todos ficaram chocados. Seus olhares imediatamente pousaram em Wang Teng, que estava parado ao lado, em uníssono não planejado. Diretor He havia previsto essa situação. Ele tinha uma compreensão mais clara das habilidades dos 3 guerreiros marciais, então sabia que era difícil para eles enfrentarem 2 bestas estelares ao mesmo tempo, muito menos matá-las em tão pouco tempo. Portanto, havia uma grande possibilidade de que alguém os tivesse ajudado. Além deste jovem, Wang Teng, que escondia suas verdadeiras habilidades, ele não conseguia pensar em mais ninguém.
No entanto, ele ainda ficou surpreso e desconfiado quando soube que Wong Teng havia matado uma besta estelar sozinho. Ele não era o único. Até Fu Tiandao e Qin Hanshuan, que já sabiam que Wong Teng era um guerreiro marcial, acharam isso surpreendente. Tornar-se um guerreiro marcial na sua idade já era impressionante o suficiente. Se ele também possuía a destreza em batalha para matar uma besta estelar sozinho, este sujeito devia ser um monstro. Os dois diretores do Palácio Marcial Beilian e do Palácio Marcial Leitin também estavam incrédulos. Eles encararam os três guerreiros marciais e perguntaram: "Vocês têm certeza de que este sujeito matou a besta estelar sozinho? Vocês têm certeza?" O governador Jiang franziu a testa e os questionou também. Guerreiro marcial, e ele foi capaz de matar uma besta estelar. Havia realmente um gênio tão incrível e extremamente talentoso neste grupo de examinados? Ji Quan, você precisa ser responsável por suas palavras. Não comprometa seus próprios interesses, lembrou-lhe o diretor He. Embora desejasse que Wong Teng conseguisse fazer um desempenho estelar e ganhar a atenção do governador Jiang, ele não queria que os três guerreiros marciais mentissem para eles. Ji Quan deu um sorriso amargo e respondeu: "Governador Jiang, diretor He, como podemos mentir para você sobre isso? Se não acreditam em nós, podem dar uma olhada no ferimento no cadáver da salamandra vulcânica. Ela morreu recentemente, então ainda deve haver vestígios de força. A força nele é diferente da nossa." O governador Jiang e os outros líderes se aproximaram do cadáver. Observaram e sentiram o ferimento. Logo, fizeram seu julgamento. De fato, só existe uma força. Mas, esta força é força do gelo. No momento seguinte, Wang Teng sentiu os olhares intensos de múltiplos chefes poderosos pousando sobre seu corpo. Uma sensação desconfortável tomou conta de todo o seu corpo, e ele estremeceu. A força do gelo era uma força mutante especial, fora das 5 forças elementares principais: metal, madeira, água, fogo e terra. Em resumo, essas 5 forças básicas eram mais comumente vistas, enquanto as outras forças mutantes eram mais difíceis de encontrar. Essas forças mutantes eram poderosas e também vinham com efeitos especiais. A capacidade de possuir uma força mutante era um sinal de seu talento. Outras pessoas só podiam sentir inveja. O governador Jiang de repente caiu na gargalhada. Ele deu um tapinha forte no ombro de Wang Teng e disse: "Você é bom. Você é ótimo. Nosso Dongai definitivamente brilhará este ano. Vamos ver quem ousa nos menosprezar." Os outros líderes também ficaram eufóricos. Todos começaram a opinar: "O governador está certo. Dongai definitivamente deixará sua marca este ano. Isso mesmo. Mostraremos às outras grandes províncias que, como uma zona econômica especial costeira, nossa Dongai também é uma cidade importante. Não perderemos para eles. Bom garoto, você está interessado em se juntar à minha casa marcial Leitin? Pode fazer qualquer pedido. Jiang Hong, onde está seu rosto? Wang Teng, por que você não vem à minha casa marcial Beilian? Tudo o que a casa marcial Leitin pode lhe dar, nós podemos lhe dar mais. Seus 2 bastardos, Wang Teng é membro da minha casa marcial Jixin. Como vocês podem ser tão descarados e sequestrar meu homem bem na minha frente?" Fu Tiandao estava pulando de raiva. Essas 2 pessoas eram tão descaradas. Como podiam ser tão francas? Estavam menosprezando? Pedi aos meus homens para verificarem. Wang Teng é apenas um discípulo marcial da sua casa marcial Jixin. Ele não é um membro oficial do grupo de guerreiros marciais. Ele tem o direito de escolher. Gu Efei zombou. Isso mesmo. Ele pode escolher a pessoa que lhe der mais benefícios. Isso é absolutamente normal. Jiang Hong cruzou os braços diante do peito e disse calmamente: "Ai, meu temperamento, você está querendo briga? Vamos, vamos, vamos." Capítulo 83. Quanto mais bonita a moça, mais perigosa ela era. Uma briga parecia iminente entre os 3 diretores. Todos deram um sorriso irônico. Até o governador Jiang sentiu a cabeça doer. "Tudo bem, vocês já têm quase 40 anos. Por que continuam agindo como crianças roubando um brinquedo? Não acham isso constrangedor?" Só o governador Jiang conseguiu repreendê-los. Os 3 diretores ficaram em silêncio imediatamente.
No entanto, continuaram se encarando. Provavelmente brigariam depois que voltassem para resolver o assunto. Wang Teng ficou atordoado desde o início. Por que você está me sequestrando sem pedir minha opinião? Claro, seu motivo foi alcançado. Ele havia demonstrado a habilidade de um guerreiro marcial, e o efeito foi muito melhor do que o previsto. Pensando nisso, ele piscou para o diretor He. O diretor He permaneceu severo e justo, como se não visse nada. Este também era um rei do drama. Porque ele disse, também. Já que esse problema foi resolvido, vamos descer a montanha. Precisamos informar os pais dos candidatos sobre o que aconteceu durante o exame de artes marciais desta vez. O tom do governador Jiang era um pouco pesado. A expressão do diretor He também não era boa. Como chefe do Ministério da Educação, ele dificilmente poderia escapar da culpa. Felizmente, havia Wang Teng, seu salva-vidas, este ano. Senão, ele seria incapaz de manter sua posição. Quanto à sua promoção, provavelmente não havia mais chance. O diretor He não estava de bom humor ao pensar em tudo isso. Todos se prepararam para deixar a montanha. Wang Teng, é bastante problemático lidar com os outros materiais no corpo da besta estelar. Se você confiar em nós, podemos ajudá-lo a cuidar deles e vendê-los para você. Depois disso, transferiremos o dinheiro para você. O que você acha? Perguntou Ji Quan. Os três ficaram ainda mais entusiasmados com Wang Teng após ver a atitude dos líderes. Como esperado, esse sujeito tinha um enorme potencial. Eles poderiam fazer isso convenientemente, então por que não? Somos puxa-sacos? Tá brincando? Somos guerreiros marciais. Somos esse tipo de pessoa? Tudo bem, desculpe incomodá-lo. Wang Teng assentiu. Ele não rejeitou a ajuda deles. Isso o pouparia do esforço de procurar canais para vender os itens. Ele não estava preocupado de que os três guerreiros marciais fizessem pequenas trapaças. O núcleo estelar já estava em suas mãos, e havia tantos líderes observando. Ele sentiu que eles não seriam tão estúpidos a ponto de enganá-lo. Wang Teng disse a eles o número de sua conta bancária e seguiu o governador Jiang e os outros líderes montanha abaixo. Ao longo do caminho, ele viu muitos cadáveres de bestas mutantes, bem como os corpos dos examinandos. A equipe no local do exame estava lidando com as consequências do acidente e carregando os corpos montanha abaixo. O coração de Wang Teng estava pesado. Ele se preocupou com Lin Shuhan mais uma vez. Aquela pilha de carne não é ela, certo? Lin Shuhan estava tão fraca. Se ela caísse na maré de bestas, ela não terá chance de sobreviver. Isso é ruim. Isso é muito ruim. Ele carregava todos os tipos de pensamentos ruins em sua mente enquanto retornava ao acampamento. Os examinandos estavam todos sentados no chão, sem se importar com sua imagem. Manchas de sangue podiam ser vistas no corpo de todos, e eles pareciam extremamente desgrenhados. Alguns examinandos estavam gravemente feridos, então havia equipe médica cuidando deles. Soluços podiam ser ouvidos por toda parte. A brutalidade do exame de artes marciais desta vez teve um grande impacto sobre os examinandos. Eles sofreram o que não deveriam estar sofrendo nesta idade. Wang Teng atraiu a atenção de todos quando voltou com o governador Jiang e os outros líderes. Mas eles não estavam com vontade de se importar com ele naquele momento. Eles apenas olharam para ele e depois retraíram seus olhares. Wang Teng, uma voz cheia de surpresa agradável soou de repente em meio à multidão. Wang Teng se virou e viu Lin Shuhan acenado para ele. Líderes, meu amigo está me chamando. Vou até lá, disse Wang Teng ao governador Jiang e aos outros ao seu lado. Vão em frente. Essas velhas raposas imediatamente o olharam compreensivamente, sorriram e responderam. Wang Teng sentiu uma dor de cabeça chegando. Ele não suportava os olhares que aqueles figurões lançavam sobre ele. Vocês conseguem respeitar sua identidade como líderes? Precisam ser tão fofoqueiros? Wang Teng caminhou em direção a Lin Shuhan, impotente. Olhando para o rosto bonito, ele finalmente deu um suspiro de alívio. Felizmente, nada de terrível havia acontecido. Ele não conseguia nem explicar a sensação de alívio que sentia agora. Você está bem? Perguntou Lin Shuhan apressadamente assim que se aproximou. Como posso não estar bem? Respondeu Wang Teng casualmente. Jovem mestre Wang,
Yang Jian estava sentado ao lado deles. Sua perna estava machucada e enfaixada, o que a tornava 2 vezes mais grossa do que o normal. Ele não conseguia se levantar. O que aconteceu com sua perna? Perguntou Wang Teng. Fui arranhado por uma fera mutante. Felizmente, o diretor do Palácio Marcial Bailian chegou a tempo. Senão, eu teria morrido lá. Yang Jian ainda tinha alguns sustos. Então, disse com leve entusiasmo, você não viu o quão impressionante o diretor Gu do Palácio Marcial Bailian era? Ele usou um movimento, apenas um, e as feras mutantes ao nosso redor foram aniquiladas. Havia mais de 10 feras mutantes. Wang Teng soube que aquele sujeito estava bem quando viu sua reação. Se não estivesse, estaria chorando por sua mãe agora. Ele se virou e perguntou a Lin Shuhan, você deixou cair alguma coisa? Eu deixei cair alguma coisa? Acho que não. Lin Shuhan balançou a cabeça. Verifique se sua carteira de identidade continua lá. Wang Teng ficou sem palavras. Lin Shuhan não havia percebido que havia perdido sua carteira de identidade até então. Lin Shuhan revistou seu corpo apressadamente. Então, exclamou, freneticamente, oh merda, minha carteira de identidade realmente sumiu. Pegue! Wang Teng tirou do bolso o cartão de identidade de Lin Shuhan e o entregou a ela. Ele balançou a cabeça e continuou, você tem meu respeito. Você até perdeu seu cartão de identidade de exame. Obrigada, muito obrigada. Lin Shuhan deu um suspiro de alívio. Onde você o encontrou? Sobre isso, o que você estava fazendo no topo do vulcão? Eu encontrei este cartão de identidade lá. Você não sabe que é muito perigoso? Wang Teng ficou furioso. Quem disse que é perigoso lá? Se o acidente não tivesse acontecido, era apenas um vulcão extinto. Mas, por algum motivo, notei que não havia animais mutantes no pico do vulcão. Era muito seguro, refutou Lin Shuhan com sua própria lógica. Não há nenhum animal mutante lá? Foi a vez de Wang Teng ficar chocado agora. Isso mesmo. Após matar 5 bestas mutantes, percebi que o pico é muito seguro, então planejei ficar lá até o fim do exame. Não esperava que um acidente acontecesse. Felizmente, segui a maré de bestas. Consegui voltar em segurança, disse Lin Shuhan. As bestas mutantes comuns provavelmente não ousaram ir ao pico devido às bestas estelares do elemento fogo. Esse foi o palpite de Wang Teng. Espere, você matou 5 bestas mutantes. De repente, ele recobrou os sentidos e exclamou surpreso. Por que não posso matar bestas mutantes? Lin Shuhan olhou feio para Wang Teng, sentindo que ele a estava menosprezando. Não é isso. Fiquei um pouco atordoada porque você é tão fraca. Wang Teng a provocou. MPB. Lin Shuhan zombou. Ela disse, infeliz. Posso não ser tão forte quanto você, mas sou mais inteligente. Certo, você é inteligente. Então, como matou as 5 bestas mutantes? Inteligente senhorita. Lin, por favor, conte-me seus feitos gloriosos, perguntou Wang Teng com interesse enquanto cruzava as pernas e se sentava. O que quer dizer com inteligente senhorita? Lin, não me dê um apelido de jeito nenhum. Lin Shuhan revirou os olhos. Mesmo assim, ela contou alegremente como matou as bestas mutantes. Wang Teng ficou boquiaberto ao ouvir sua história. Ele sentia que Lin Shuhan era o verdadeiro mestre da astúcia. Não esperava que essa pessoa justa usasse meios tão aterrorizantes e frios. Depois que Lin Shuhan entrou na floresta primária, ela utilizou o que aprendeu no exame de 5 anos de artes marciais, 3 anos de provas simuladas, de forma completa e flexível. Por exemplo, ela limpou o corpo com um suco de árvore pungente para que as bestas mutantes não pudessem sentir seu cheiro. Então, ela passou 3 horas procurando por uma fera mutante morta e escondeu as ervas venenosas que encontrou na floresta no corpo da fera mutante. Ela esperou que a fera fosse comida. Era melhor não esquecer que os examinadores regulares não conseguiam pensar nesse método. Além disso, fosse reconhecer as ervas úteis, procurar feras mutantes que morressem naturalmente ou esperar que as feras mutantes caíssem na armadilha, tudo. Isso exigia uma quantidade enorme de tempo. Sem muita paciência, não seria possível. Claro, havia um elemento de sorte envolvido. No entanto, sem conhecimento prévio, muita paciência e os preparativos anteriores, a sorte não a atingiria.
Sua paciência e cálculo eram impressionantes. Sua mãe estava certa. Quanto mais bonita uma dama, mais perigosa ela era. Capítulo 84. Fim do exame à primeira vista. A operação de Lin Chuan não parecia grande coisa, mas se você pensasse bem, era inspiradora. Entre todos os examinados aqui, mesmo contando generosamente, não mais do que 5 pessoas conseguiram inventar esse método. Essa era uma estimativa segura. Pode-se até dizer que Lin Chuan foi a única pessoa que pensou nessa ideia. Mas, as coisas que ela fez para vencer. Tissé, parece um pouco assustador. Lin Chuan ficou atordoada quando notou o olhar de Wang Teng ficando estranho enquanto a olhava. Um segundo depois, ela entendeu o que ele estava pensando. Esse bastardo está sempre rindo de mim. Tudo o que eu queria era passar no exame. Você não sabe o quão fedorento era o suco da árvore quando eu limpei no meu corpo. Enquanto eu esperava as feras mutantes caírem na armadilha, fui picado por insetos repetidamente. Ela se sentiu triste só de pensar nisso. Ela olhou furiosamente para Wang Teng. Não importa o que aconteça, você definitivamente passará no exame de artes marciais desta vez. Deixe-me parabenizá-la primeiro, disse Wang Teng, tossindo sem jeito. Uma pitada de felicidade surgiu no rosto de Lin Chuan. Mas ela ainda se sentia preocupada. Ainda espero ser selecionada pelas melhores universidades. No entanto, meu resultado real na avaliação de combate não é bom. Espero que meus trabalhos sejam melhores. Algumas universidades de ponta enfatizavam muito o resultado dos exames escritos. Elas admitiam alunos excepcionais, especialmente, mesmo que seu resultado real na avaliação de combate fosse um pouco abaixo do esperado. Não deve ser um problema, consolou a Wang Teng. Ei, você acha que os resultados deste ano serão contabilizados depois do acidente? Perguntou Yang Jian de repente. Wang Teng e Lin Chuan ficaram atordoados por um momento ao ouvir isso. Wang Teng olhou para o céu. Era quase amanhecer. O céu já estava ficando branco e o primeiro raio de sol podia ser visto no horizonte. Quando a maré de bestas apareceu, deve faltar menos de 1 hora para o final do exame. Seu impacto no resultado não deve ser muito grande. Provavelmente, eles não cancelarão os resultados. Além disso, você se esqueceu do propósito da avaliação de combate real? Perguntou Wang Teng em tom significativo. Em combate real, qualquer acidente é uma avaliação, disseram Lin Chuan e Yang Jian simultaneamente. Isso mesmo, Wang Teng assentiu. Acho que o desempenho dos alunos durante a maré de bestas também seria considerado. Assim, os examinandos que não mataram 5 bestas mutantes, mas tiveram um bom desempenho, podem ter uma chance. Isso seria ótimo. Eu matei apenas 4 bestas mutantes. Quando a maré de bestas aconteceu, eu estava lutando com minha 5ª besta mutante. Quando eu estava prestes a matá-la, ela fugiu. No entanto, salvei um examinando depois disso e até fui elogiado pelo diretor do Palácio Marcial Beilian. Yang Jian ainda estava preocupado. Afinal, essas eram apenas suas suposições. Se os examinadores estivessem obcecados pelos números, isso seria um azar para eles. Não havia nada que Yang Jian e os outros infelizes examinandos pudessem fazer. Wang Teng e Lin Chuan permaneceram em silêncio por alguns segundos, expressando sua compaixão. Ah, é mesmo. Como eles lidaram com a maré de bestas? Perguntou Wang Teng. O que mais eles podem fazer? Eles usaram os canhões e atiraram nas bestas mutantes até que as que estavam atrás ficaram tão assustadas que não ousaram mais descer, explicou Lin Chuan. Há um número limitado de bestas mutantes na ilha, então esta era apenas uma maré de bestas de pequeno porte. Assim que os canhões forem acionadas, todos os demônios e diabos terão que recuar. Yang Jian sorriu e disse. Wang Teng conversou casualmente com seus amigos. Do outro lado, o governador Jiang e os outros líderes foram para a sala de controle central e realizaram uma reunião de 1 hora inteira. Depois disso, eles saíram e chegaram à plataforma no centro do acampamento. O governador Jiang colocou a mão atrás das costas e olhou para os examinandos deprimidos abaixo. Ele abriu a boca e disse: Pessoal, eu sou o governador de Dongai. O governador de Dongai. Todos olharam para cima quando sua voz soou.
Eles o encararam distraidamente. Então, um alvoroço ocorreu. Oh meu Deus, é o governador de Dongai. Nosso governador veio pessoalmente? Ele veio ver nossa avaliação de combate real? Governador, como o resultado será calculado? Muitos de nós perdemos o critério para passar só um pouco. Governador, muitos de nossos colegas morreram na maré de bestas. É realmente triste. Os examinados começaram a gritar continuamente, como se tivessem encontrado um pilar de apoio. O governador Jiang não os impediu e permitiu que desabafassem. Ele só continuou falando depois que as vozes se calaram. É nossa responsabilidade e culpa que tal acidente tenha acontecido. Nós compensaremos todos os examinados que morreram neste infeliz incidente. No entanto, você tem que se lembrar de uma coisa. O caminho do guerreiro marcial é 1000 vezes mais difícil e árduo do que isso. Você pode ter visto apenas o lado glamouroso e poderoso dos guerreiros marciais, mas não sabe a quantidade de sangue e suor que eles tiveram que pagar. O mundo dos guerreiros marciais é cruel e sangrento. Seu desempenho durante a maré de feras será contabilizado em seus resultados. Aqueles que se saíram bem receberão pontos adicionais, e aqueles que se saíram mal só poderão contar com o número de feras mutantes mortas para seu resultado. Agora, deixe-me anunciar o final oficial da avaliação de combate real. No instante em que ele terminou de falar, uma comoção explodiu entre os examinandos. Seria o mundo dos guerreiros marciais realmente tão brutal? Antes do exame, eles já tinham ouvido falar da brutalidade e da crueldade do mundo dos guerreiros marciais. Após vivenciar a maré das feras, perceberam que o que ouviram não se comparava à realidade. E isso era apenas o começo. Pensando nisso, as expressões nos rostos de muitos examinandos mudaram ligeiramente. Alguns deles decidiram participar do exame de artes marciais porque estavam deslumbrados com a fama e o encanto. Esperavam ter boas perspectivas no futuro. Agora, os perigos do mundo dos guerreiros marciais mudaram completamente sua percepção. Eles estavam considerando se queriam continuar trilhando esse caminho. Não havia almoço grátis no mundo. Se você recebesse uma determinada posição, precisava assumir a responsabilidade e o risco relevantes. É claro que, para os examinandos que estavam firmes e decididos a se tornarem guerreiros marciais, o discurso do governador Jiang os inspirou com ainda mais confiança. Pessoas verdadeiramente poderosas não teriam um desempenho ruim durante a maré das feras. Assim, incluindo o desempenho durante a maré das bestas foi benéfico para eles. Pessoas como Yang Jian, que estavam prestes a serem aceitas, ficaram felizes com este anúncio. Pelo menos eles seriam capazes de entrar no curso de artes marciais. Quanto ao perigo, olhando para o quão feliz Yang Jian estava mesmo após se machucar, era fácil dizer que ele não levou isso a sério. Todos os candidatos, por favor, preparem-se para retornar. Uma voz veio da plataforma. Era o oficial encarregado do exame. O governador Jiang já havia saído. Os candidatos estavam todos cobertos de sangue. Parte era deles próprios, enquanto alguns pertenciam às bestas mutantes. Eles formaram uma fila e embarcaram no dirigível flutuante da força estacionado no campo vazio ao lado. Alguns candidatos estavam em coma, então foram carregados a bordo. Outros caminharam com a ajuda de seus amigos. Os candidatos mortos. Um candidato apontou de repente para as macas cobertas com roupas brancas à sua frente. Eles foram carregados para a parte de trás da nave flutuante da força. Normalmente, era para lá que a bagagem iria. Os candidatos imediatamente se levantaram eretos e saudaram com o olhar. Eles olharam para as roupas brancas manchadas de sangue. Uma atmosfera escura e opressiva pairava no ar ao redor deles. Eles eram iguais, mas essas pessoas haviam chegado ao fim de suas vidas. O mesmo pensamento surgiu no coração dos candidatos. Eles se sentiam complexos. Capítulo 85. Vocês estão ficando arrogantes ou eu sou fraco demais para segurar uma lâmina? A atmosfera na nave flutuante da força estava um pouco pesada, mas gradualmente, todos começaram a discutir o resultado do exame. Havia muitos examinandos reunidos em torno dos discípulos marciais em estágio avançado. Eles perguntaram quantas bestas mutantes eles haviam matado e então ofegaram em exclamação e admiração. Yan Peng, você realmente matou 13 bestas mutantes, incluindo 3 de alto nível e 4 de nível médio.
Uma das alunas olhou para o jovem frio e de aparência tranquila de forma generativa. As feições do jovem eram bem definidas e ele era muito bonito. No entanto, ele exalava uma aura fria e distante. No entanto, era ainda mais fatal para as mulheres. Sua habilidade complementava sua aparência, então ele era muito popular entre as mulheres. No colégio Huiying, Yan Peng quase se tornou um ídolo masculino entre os alunos. Comparado a Wang Teng, que era um aproveitador, arrogante e brincalhão, a distância entre eles era equivalente à distância entre a terra e o céu. Tissé, aquele bando de puxa-sacos. Yang Jian fez beicinho com desdém. Então, ele sorriu e se inclinou em direção a Wang Teng. Jovem mestre Wang, diga-me seus resultados e deixe-me bajulá-lo também. Lin Shuhan revirou os olhos. Ela se sentiu tão enojada que arrepios percorreram seu corpo inteiro. Yang Jian era tão descarada. Saia! Wang Teng olhou para Yang Jian sem palavras. Honestamente, jovem mestre Wang, quantas bestas mutantes você matou? Você deve ter matado mais do que Yan Peng. Yan Peng riu baixinho. Ele estava com medo de que Wang Teng não lhe contasse, então arrastou Lin Shuhan para seu barco. A monitora Lin provavelmente quer ouvir também. Monitora, estou certa? Eu não disse isso. Lin Shuhan inclinou a cabeça e lançou um olhar de desprezo. Wang Teng balançou a cabeça. Sentiu que não valia a pena esconder nada, então disse diretamente: 29. 19 deles são bestas mutantes de alto nível e 10 são de nível médio. O queixo de Yang Jian caiu. Ele gaguejou. Jovem mestre Wang, você está brincando comigo? Lin Shuhan ficou atordoada por alguns segundos antes de dizer: Wang Teng, não se gabe o tempo todo. Sabemos que você é forte, mas você não é tão forte assim. Isso mesmo, Yang Jian concordou e assentiu. Eram 29 bestas mutantes, incluindo 19 bestas mutantes de alto nível. Como isso era possível? Eles não conseguiam acreditar que o Wang Teng era tão assustadoramente poderoso, mesmo que quebrassem a cabeça. Ultimamente, sinto que não importa o quanto eu diga a verdade, sempre há pessoas que não acreditam em mim, disse Wang Teng amargamente. Sério? Os dois ainda se recusavam a acreditar nele. Wang Teng não se explicou. Seu resultado não mudaria, e isso era tudo o que importava. Além disso, se soubessem que ele matou uma besta estelar com todas as bestas mutantes de alto nível, poderiam explodir na hora. Hahaha. Nesse momento, uma gargalhada soou repentinamente ao lado deles. Um jovem vestindo o uniforme da escola Huiying ria até dobrar as costas. Quando viu todos voltando a atenção para ele, mal conteve o riso e disse: Vocês sabiam o que acabei de ouvir? Este Wang Teng da escola número 1 diz que matou 29 bestas mutantes, incluindo 19 de alto nível. Vocês não acham isso engraçado? Mesmo que queiram se gabar, não é assim que se faz. Os outros examinandos começaram a rir ao ouvir suas palavras. Haha, isso é demais. Embora Wang Teng seja um discípulo de artes marciais extremas, é impossível para ele matar 29 bestas mutantes. Nem fale sobre bestas mutantes de alto nível. Matar 19 bestas mutantes de nível médio já é difícil o suficiente. Wang Teng ficou atordoado. Ele estava apenas conversando casualmente com Lin Shuhan e Yang Jian. Por que esse sujeito estúpido apareceu para proclamar sua presença? Ele tinha sido tão gentil ultimamente, então alguém ousou intimidá-lo. Você é Wang Teng? Yan Peng se aproximou neste instante. Ouvi dizer que você é um discípulo marcial extremo e quase quis duelar com você. No entanto, olhando para o quão absurdo você é, sua verdadeira habilidade não deve ser tão forte quanto o que eles disseram. Não tenho mais interesse em duelar com você. MPB, eu não esperava que o discípulo marcial extremo fosse assim. Outro jovem de aparência comum se aproximou. Ele tinha uma marca de nascença no rosto, então ele foi facilmente reconhecido. Ele era o discípulo marcial de estágio avançado, Dong Fei, da escola secundária Xi'an. Wang Teng, representaremos a escola secundária número 1 quando sairmos. Espero que você possa se comportar com dignidade. Zhou Wu e Dong Fei, da escola secundária número 1, aproximaram-se juntos. Pareciam se conhecer. Zhou Wu disse a Dong Fei:
Por favor, desculpe nosso colega. Os outros discípulos marciais em estágio avançado também se amontoaram. Algumas pessoas não pretendiam interferir, então apenas ficaram de lado e assistiram ao espetáculo com interesse. Rimanrong franziu a testa e disse: Zou, o que você disse é demais. Manrong, como você pode dizer isso? Somos todos alunos da Dongai número 1. Devemos prestar atenção à reputação da nossa escola. Além disso, estou apenas lembrando Wang Teng. Zou se virou e olhou para Wang Teng enquanto falava. Wang Teng, estou certo? Isso é ridículo. Estamos apenas conversando casualmente. O que isso tem a ver com você? Lin Chuan se levantou e disse friamente. Chamas de raiva queimavam em seu coração. Isso mesmo. Estávamos apenas conversando entre nós e não nos gabamos para mais ninguém. Por que vocês estão tão ansiosos? Acho que você está com inveja de alguém mais poderoso que você, então está arrumando confusão do nada. Yang Jian desprezava essas pessoas. Li Hongsheng estava parado no meio da multidão. Havia inimizade oculta em seus olhos, mas também havia um toque de medo. Quando viu Yan Peng, Zou e os outros alunos provocando Wang Teng sem motivo, ele zombou em seu coração. Você nunca deve ter visto um demônio antes. Veja como você está feliz. Você deve pensar que pode intimidar este discípulo de artes marciais extremas, certo? No entanto, você não sabe que está cavando sua própria cova. Você vai chorar mais tarde. Haha, as coisas estão ficando cada vez mais interessantes. Li Hongsheng riu loucamente em seu coração. Ele podia ver as outras pessoas torturadas por Wang Teng assim como ele. Isso era uma coisa feliz. Os olhos de Yan Peng e Dong Fei brilharam ao ver o belo rosto de Lin Chuan. Por um momento, eles ficaram um pouco sem sentido. Senhora Lin Chuan, você me entendeu mal. Estou pensando da perspectiva da nossa escola. Somos todos alunos da Dongai número 1. Não podemos arruinar a reputação da nossa escola. Não temos inveja de Wang Teng. Zou lançou um olhar justo, como se realmente se importasse com a escola e pensasse apenas nela. Ele conhecia Lin Chuan, mas eles não tiveram nenhuma interação no passado. Agora, quando a viu, começou a ficar um pouco inquieto. O vestibular havia terminado. Se ele conseguisse conquistar essa linda moça para ser sua namorada, seria ótimo. Você é Lin Chuan, certo? Eu sou Yan Peng, do colégio Huiying. Sou um discípulo marcial em estágio avançado. Prazer em conhecê-lo. Não tenho outras intenções em relação ao problema de Wang Teng. Só espero que ele se controle. Afinal, palavras podem causar problemas, e Yan Peng fingiu que estava fazendo tudo pelo bem de Wang Teng. Isso mesmo, eu não ofendi Wang Teng de propósito. Acabei de saber que havia um discípulo de artes marciais extremas em Dongai número 1, então eu tinha grandes expectativas em relação a essa pessoa. Fiquei um pouco decepcionado quando o ouvi se gabando agora mesmo. Ah, sim, eu sou Dong Fei, da escola secundária Xi'an. Senhora Lin Chuan, podemos trocar mensagens de WeChat? Dong Fei não estava disposto a recuar. Lin Chuan olhou para essas pessoas e de repente sentiu um profundo desgosto por suas expressões. PDT, Wang Teng não conseguiu conter a risada. Ele se levantou e disse: Vocês estão ficando arrogantes ou eu sou fraco demais para segurar uma lâmina? Capítulo 86. Feio tio mentiroso tio feio. Depois que Wang Teng se levantou, uma aura aterrorizante rompeu de seu corpo e envolveu os 3 estudantes. Bum! Sua presença surgiu como as ondas rugindo no mar. As expressões dos 3 mudaram imediatamente. Eles se curvaram e seus rostos ficaram brancos como papel. Como ele pode ser tão forte? Eles ficaram mudos com o choque. Espanto e descrença encheram seus rostos. Eles pensaram que esta era a aura de um discípulo marcial extremo, mas não sabiam que Wang Teng já havia liberado o poder de um guerreiro marcial em seu acesso de raiva. Toca, toca, toca. Wang Teng caminhou em direção a eles, passo a passo. A cada passo que dava, sua aura aumentava um pouco. A pressão que causava sobre os 3 aumentava correspondentemente. Wang Teng parou na frente de Yan Peng. Você disse que queria duelar comigo? Quem lhe deu a confiança para dizer isso? Eu já concordei? A série de perguntas fez Yan Peng abandonar seu disfarce.
Ele ficou extremamente furioso e seu rosto ficou vermelho como um pêssego maduro. MPB, eu não disse nada, mas você já terminou sua apresentação solo. Quem te deu coragem para fazer isso? A última pergunta enfureceu Yan Peng tanto que ele quase vomitou sangue. Desde criança, ele sempre foi elogiado e bajulado pelos outros. Ele nunca havia sido humilhado tão descaradamente por alguém antes. Ele desejou poder encontrar um buraco no chão e se enterrar. Wang Teng o ignorou. Ele caminhou diretamente na frente de Dong Fei. Você disse que estava decepcionado comigo? O que sua decepção tem a ver comigo? Por que você está dando um show na minha frente? Além disso, você é tão feio. De onde você tirou coragem de pedir o WeChat da moça? Você trouxe um espelho quando saiu? Você não sabe o quão bonito você é. Você é tão bonito quanto eu. Você sabia que a aparência pode lhe render dinheiro? Se ficarmos lado a lado, eu serei definitivamente o escolhido pela Sugar Mundis. Você só pode ficar do lado. Você é tão feio. Venha, diga junto comigo. Um tio li tio feio. Um tio li tio feio. Você entendeu agora? Wang Teng ficou mais furioso enquanto falava. Como esses bastardos ousavam olhar para Lin Chuhan? Isso era algo que ele não conseguia suportar. Os alunos ao redor deles correram para longe quando viram sua postura agressiva. No entanto, quando ouviram essa frase, caíram na gargalhada. Por outro lado, o rosto de Dong Fei já estava verde de raiva. A marca de nascença em seu rosto era sua maior dor. Normalmente, devido à sua habilidade, seus colegas e amigos não ousavam dizer nada. No entanto, eles o julgavam pelas costas. Agora, ele foi humilhado bem na frente de todos. Seus pulmões estavam quase explodindo de raiva. Ele ofegava pesadamente. Se não estivesse reprimido pela aura de Wang Teng e não pudesse se mover, teria se lançado sobre Wang Teng e lutado com ele ali mesmo. Wang Teng continuou a caminhar em direção a Zhou Wu. A expressão de Zhou Wu mudou. Ele imediatamente se sentiu arrependido. Por que ele tinha que falar sem parar na frente de Wang Teng? No entanto, ele não esperava que a força de um discípulo marcial extremo fosse tão poderosa. A diferença entre um discípulo marcial extremo e um discípulo marcial em estágio avançado era tão grande. Zhou Wu, você tem um senso de retidão tão forte. Wang Teng, deve haver algum mal-entendido entre nós. Vamos conversar direito, disse Zhou Wu com dificuldade. Conversar direito? Quando Wang Teng olhou para ele, um leve sorriso apareceu no canto de seus lábios. Então, sua expressão ficou fria e ele continuou. Mas eu não quero falar direito com você. Imediatamente, ele levantou a perna e a varreu à sua frente. O corpo de Zhou Wu voou como um saco de areia em linha reta. Ele permaneceu no ar por cerca de 6 metros antes de bater com força no chão. Os examinandos ao lado se esquivaram, surpresos. Cofe, sangue escorria pelos cantos dos lábios de Zhou Wu. Ele se debateu e percebeu que não conseguia se levantar. Estava estupefato. Ele é tão poderoso. Como pode ser tão poderoso? Seu coração estava cheio de dúvidas. A força de Wang Teng estava além de sua imaginação mais selvagem. Como um discípulo marcial em estágio avançado, ele não era nada diante de Wang Teng. Wang Teng desviou o olhar de Zhou Wu e examinou a multidão. Ele viu a figura escondida secretamente no fundo. Aquela pessoa, saia. Sim, estou falando de você. Pare de se esconder. Eu vi você. Você não estava rindo muito alto há pouco? Por que está sendo covarde agora? Os examinandos ao redor da área para onde Wang Teng apontava se afastaram. Eles estavam com medo de serem implicados. O examinado não tinha onde se esconder, então ele só podia andar para frente. Wang Teng. Beng? No momento em que ele falou, Wang Teng lhe deu um tapa no rosto. Saia! Wang Teng o encarou friamente. Este era o candidato que havia começado tudo. Se não fosse, nada disso teria acontecido. O jovem cobriu o rosto vermelho. Ele não se atreveu a dizer nada e apenas correu para a multidão enquanto olhava para o chão. Ninguém sabia em que canto ele se escondia. Wang Teng olhou ao redor. Em um instante, ninguém ousou trocar olhares com ele. Pelo resto da jornada, os 3 discípulos marciais avançados permaneceram em silêncio.
Eles tinham visto a diferença entre eles e Wang Teng, então, mesmo que fossem humilhados, não ousaram procurar problemas com ele. Eles só podiam esconder seu ódio por ele no fundo de seus corações. Eles se vingariam se houvesse uma chance no futuro. Os outros candidatos olhavam para Wang Teng de longe enquanto discutiam em voz baixa. Havia admiração, bem como uma pitada de medo. Mas eles estavam cheios de respeito por este jovem. Os 3 discípulos marciais avançados sempre agiam com arrogância na frente deles. Eles ofenderam muitas pessoas. Agora mesmo, Wang Teng havia reprimido os 3 sozinhos. Eles nem ousaram dar um pio. Foi tão bom. Havia apenas uma palavra que eles poderiam usar para descrever Wang Teng: impressionante. Oh! Dirigível flutuante da força voou em direção a Dongai. A viagem foi tranquila durante todo o tempo, e nenhuma comoção surgiu novamente. Pouco tempo depois, o dirigível flutuante da força finalmente flutuou gradualmente sobre o distrito militar. Parou na vasta praça. Os candidatos desembarcaram do dirigível flutuante da força. Liu Wenshi ficou na frente de todos e abriu a boca. Seus resultados do exame sairão em 2 dias. Vocês podem usar seu número de identificação do exame para pesquisar seus resultados na internet. Depois, vocês podem fazer sua inscrição. Depende de vocês para qual universidade vocês querem se inscrever. Vocês também podem verificar a nota de corte do ano anterior como referência. Espero que todos vocês consigam entrar na universidade que desejam. Certo, entrem no ônibus. Os candidatos entraram no ônibus novamente. Liu Wenshi veio procurar Wang Teng e o levou para um canto isolado. Wang Teng sorriu ao ver o diretor He. Diretor He, pensei que você tivesse esquecido nosso acordo. Pirralho, quem você pensa que eu sou? O diretor He olhou feio para Wang Teng. Então, ele disse com medos persistentes: falando nisso, eu realmente tenho que agradecer por esse tempo. Senão, eu teria sofrido muito. Pegue isso, você merece. Ele passou a caixa contendo o osso estelar para Wang Teng. Wang Teng abriu-a diretamente e olhou para o conteúdo. Ele só aguardou após confirmar que não havia nada de errado com o item. Você não confia em mim? O diretor He perguntou desamparadamente. É melhor garantir que tudo esteja bem no começo para evitar problemas no futuro. Wang Teng sorriu indiferentemente. Faz sentido. O diretor He assentiu. Ele estava satisfeito com o desempenho de Wang Teng. Diretor He, se não houver mais nada, eu vou embora primeiro. Os outros alunos devem estar esperando ansiosamente, disse Wang Teng. Podem ir. O diretor He acenou com a mão. Depois que Wang Teng se despediu do diretor He, ele embarcou no ônibus com o restante dos candidatos. Todos estavam ansiosos para voltar para casa. Ao comando de Liu Wenshi, a frota de ônibus seguiu em direção à cidade. Eles estavam indo para casa. Capítulo 87. Algo aconteceu quando Wang Teng chegou em casa, notou que sua casa estava trancada. Ele não teve escolha a não ser pegar suas chaves e abrir a porta. Ele tirou os sapatos e gritou em direção ao 2º andar. Mãe, voltei. No entanto, a vila estava vazia. Estava extremamente silenciosa. Ninguém estava presente. Ninguém em casa? Wang Teng subiu as escadas e notou que a casa estava vazia. Instantaneamente, ele achou estranho. Eles saíram para brincar? Wang Teng balançou a cabeça desamparadamente. Ele sentiu que seus pais estavam realmente despreocupados. Ele voltou para seu quarto e colocou sua bagagem. Então, ele pegou suas roupas e foi para o banheiro. Ele tomou um bom banho. Conforme o suor e as manchas de sangue em seu corpo foram lavados, Wang Teng imediatamente se sentiu revigorado. O cansaço que ele estava sentindo diminuiu significativamente. Não havia ninguém em casa, então ele deitou em sua cama e contou seus ganhos desta vez. Iluminação, 97 espírito, 92 talento, talento de fogo em estágio iniciante, 11.300 avos. Talento de gelo em estágio iniciante, 13.300 avos, talento de terra em estágio iniciante, 12.300 avos, visão espiritual, estágio iniciante 1,4, 10, corpo de veneno de lótus demoníaco, 31.10.000 avos, talento de flecha em estágio iniciante, 5.100 avos. Força, 75.100 avos fogo, guerreiro marcial nível soldado de uma estrela,
0 sobre 100 gelo, guerreiro marcial nível soldado de uma estrela, 7 100 avos terra, guerreiro marcial nível soldado de uma estrela, 100 madeira, guerreiro marcial nível soldado de uma estrela, 100 água, guerreiro marcial nível soldado de uma estrela, 6 100 avos veneno, guerreiro marcial nível soldado de uma estrela. Escritura. Escritura da chama vermelha, fundação 32 100 avos, escritura do gelo profundo, fundação 23 100 avos, habilidade de lê-se da terra, escudo do elemento terra, fundação 26 100 avos. Técnicas de batalha. Técnicas básicas de batalha, iluminação de presença para punho, espada, lâmina, trabalho de pés, bastão, habilidade básica de flecha, fundação, Kung Fu de arma, fundação 2/10, habilidade de espada mirim de fogo, fundação 56 100 avos, punho de gelo fantasma, fundação 28 100 avos. Conhecimento. Assuntos básicos, nota máxima, 5 anos de exame de artes marciais, 3 anos de provas simuladas, nota máxima. Poder de batalha geral. 271 atributo em branco. 36 Wang Teng examinou seus atributos e viu um talento de flecha de estágio iniciante adicional em sua linha de talentos. Ao mesmo tempo, ele obteve uma técnica de batalha de habilidade básica de flecha de estágio fundamental. Esses dois novos atributos vieram da mesma pessoa. Como um ataque de longo alcance, a flecha era uma escolha ótima. Ele poderia atualizá-la quando tivesse a chance no futuro. Quanto à sua força, ele tinha 2 elementos adicionais agora, madeira e água. Mas, as escrituras de habilidade e técnicas de batalha correspondentes deram dor de cabeça a Wang Teng. Não era ruim ter mais elementos da força. No entanto, encontrar as escrituras de perícia da força e as técnicas de batalha correspondentes exigia muito esforço e dinheiro. Mas ele estava encantado que sua força de gelo e força de fogo tivessem ultrapassado 70. O poder dessas duas forças era impressionante. Elas foram capazes de aumentar seu poder de batalha geral consideravelmente. Agora, ele havia chegado a 271. Ele estava lentamente se movendo em direção ao padrão máximo de um guerreiro marcial de nível soldado de uma estrela. Ele também ficou com 36 atributos em branco. A princípio, após aumentar sua força de gelo, ele ficou com 27 pontos. Mas, enquanto descia a montanha, ele pegou algumas bolhas de atributos deixadas pelas bestas mutantes mortas ao longo do caminho. Havia inúmeros bestas mutantes que haviam morrido. Infelizmente, ele estava com o governador Jiang e os outros líderes, então não pôde coletar todas as bolhas de atributos. Senão, ele teria obtido mais atributos em branco. Quando ele matou a besta estelar, nenhum atributo em branco foi deixado. Ele achou isso um pouco frustrante. Bestas estelares não deveriam ter uma probabilidade maior de deixar atributos em branco? Talvez seja apenas um problema de probabilidade. Às vezes, há, e às vezes, não há. Mas ainda assim me deu um núcleo estelar. Wang Teng tirou o núcleo estelar e observou-o com sua visão espiritual. Uma bola de força de fogo espessa estava concentrada neste pequeno núcleo estelar. A quantidade de força dentro era bastante surpreendente. Ele poderia usar este núcleo estelar para fazer medicamentos Dan e armas refinadas. Também poderia ser usado como um núcleo de força. Havia uma ampla gama de aplicações. Não é de admirar que o preço do núcleo estelar fosse tão alto. Ele não teve prejuízo desde que ganhou este núcleo estelar. Um sorriso apareceu no canto dos lábios de Wang Teng. Ele tirou a caixa que o diretor He lhe deu depois. Havia um osso estelar dentro. Toda vez que ele via este osso estelar, ele não podia deixar de se sentir surpreso. Era inteiramente verde escuro e era brilhante e translúcido. Também emitia um brilho metálico. Padrões de linhas finas cobriam toda a sua superfície, tão perfeitos que pareciam uma obra de arte. Com base no que o diretor He disse, este osso estelar veio de uma besta estelar conhecida como Escorpião da Sombra Espiritual. Ele possuía a habilidade especial, Sombra Espiritual. Wang Teng tocou o queixo, com um brilho nos olhos. Havia um pedaço de papel na caixa descrevendo essa habilidade do osso estelar da Sombra Espiritual. Wang Teng ficou perplexo ao ler a informação no papel. Sombra espiritual significava ser capaz de se mover rapidamente no escuro, tão evasivo quanto um fantasma ou espírito.
Era uma habilidade excepcional para pegar as pessoas desprevenidas. Definitivamente daria ao seu oponente surpresas durante uma batalha se fosse transformado em uma arma especial. Que tipo de arma ele pode fazer? Por um momento, Wang Teng não teve ideia. Ossos estelares eram extremamente raros e preciosos. Ele não queria se precipitar em tudo. Isso seria um desperdício deste item precioso. Ele guardou o núcleo estelar e o osso estelar adequadamente. Wang Teng voltou para sua cama. Ele não dormia há uma noite inteira, então a exaustão estava tomando conta de seu corpo em ondas. Seu corpo tinha seus limites. Logo, ele adormeceu. Quando acordou, já eram 9 horas da manhã do dia seguinte. No momento em que acordou e olhou para as horas, levou um susto. Tinha dormido um dia e uma noite. Estou com tanta fome. Ele podia ouvir seu estômago roncando. Wang Teng levantou-se da cama e lavou-se. Ao descer as escadas, viu a ajudante, Tia Shen, trabalhando na cozinha. Ele perguntou surpreso: Tia Shen, onde está minha mãe? Voltei há 2 dias, mas não a vi. Jovem mestre, o senhor está acordado. A senhora saiu cedo de manhã, disse Tia Shen. Ela saiu cedo de manhã? Para onde ela foi? Perguntou Wang Teng, curioso. Parece que algo aconteceu na empresa. Não tenho certeza. A senhora não me contou os detalhes, respondeu Tia Shen. Algo na empresa? Wang Teng ficou ainda mais confuso. De repente, sentiu uma sensação horrível no coração. O Sr. Wang não voltou desde que saiu em viagem de negócios. Tia Shen hesitou, mas mesmo assim disse no final. O quê? A expressão de Wang Teng ficou feia. Ele tinha quase certeza de que algo terrível havia acontecido. Ele se virou e correu escada acima. Após um tempo, desceu carregando seu caixão com o porta-armas e saiu correndo de casa. Jovem mestre, o senhor não come há 2 dias. Aqueci alguns pãezinhos e leite de soja. Traga-os com o senhor. Tia Shen correu atrás dele e passou a comida em suas mãos. Wang Teng estava realmente com fome. Ele pegou o café da manhã e agradeceu a Tia Shen. Então, saiu da garagem e acelerou em direção ao prédio da empresa. Meia hora depois, Wang Teng chegou a um distrito comercial em seu carro. Ele dirigiu o carro até o estacionamento do prédio de escritórios. Pegou o elevador e foi até a recepcionista. A bela moça da recepção se levantou e perguntou: Olá, como posso ajudá-lo? Quero procurar Li Shumei, respondeu Wang Teng. A bela moça na recepção ficou atordoada. Quem é Li Shumei? Wang Teng ficou sem palavras. Ela nem conhecia a esposa do chefe. Ele olhou para o peito da moça. Seria aquele o lendário peito grande, mas sem cérebro? Nesse momento, um segurança correu e gritou apressadamente: Jovem mestre Wang. Por que você está aqui? É mesmo? Wang Teng olhou para o segurança que se aproximou correndo. Ele ponderou por um momento, mas não conseguia se lembrar do nome da pessoa. Haha, jovem mestre Wang, um homem de sua eminência tem memória curta. Eu sou o velho San, o segurança riu sem jeito. Oh, eu me lembro. Velho San, o diretor do departamento de segurança. Wang Teng finalmente se lembrou do homem. Sou eu. O velho San sorriu de orelha a orelha e assentiu. Então, ele disse à bela moça na recepção: Pequena Mei, este é o nosso pequeno chefe Wang. Apresse-se e cumprimente-o. Jovem mestre Wang. A bela moça na recepção ficou alarmada. Ela continuou, agitada. Desculpe. Não te reconheci agora mesmo. Está tudo bem. Não é um grande problema. Wang Teng acenou com a mão. Ele perguntou ao velho Sol: Velho Sol, minha mãe veio ao escritório? Onde ela está agora? A senhora deve estar na sala de reuniões. O chefe do escritório em frente, acabou de chegar com um monte de gente. Acho que o vice-gerente geral Gia, da nossa empresa, está planejando mudar de emprego, respondeu o velho Sol, baixando a voz. Bao Zeqin. Wang Teng semicerrou os olhos. Depois que a família Wang entrou em colapso em sua vida passada, esse bastardo apareceu e dividiu a empresa de seu pai. Nesta vida, ele não esperava que o sujeito saísse antes que sua família enfrentasse uma crise. Parecia que muitas coisas haviam mudado. Capítulo 88. A revolta. Aquele estúpido do Bao Zeqin saiu realmente com antecedência para causar problemas.
Sem problemas, ele se vingaria dos velhos e novos rancores hoje. Um brilho frio apareceu nos olhos de Wang Teng. Ele caminhou em direção à sala de conferências sem nenhuma expressão no rosto. Jovem mestre Wang, espere por mim. Aquele Bao Zeqin trouxe algumas pessoas. Deixe-me acompanhá-lo até lá. Posso chamar algumas pessoas para aumentar nosso número. O velho sol correu atrás dele às pressas. Ao mesmo tempo, ele tirou o interfone do corpo e gritou: Olá, Shen Yirgou, vocês podem me ouvir? Sim, estou aqui. Chefe, que ordens você tem? Uma voz áspera soou do outro lado da linha. A pessoa parecia estar bajulando o velho sol. Apressem-se e reúnam-se no 8º andar. Nosso inimigo já chegou à nossa porta, mas vocês não perceberam, gritou o velho sol com raiva. Que desgraçado é tão ousado e ousa criar problemas em nossa Xinteng. Eu virei imediatamente. Uma grande comoção pôde ser ouvida do outro lado da linha. Eles ouviram Shen Yirgou gritando: hora de trabalhar, para alguém. Então, a linha caiu. O velho sol riu sem jeito. Jovem mestre Wang, este é meu sobrinho. Ele não é muito culto, mas é ousado e trabalhador. Você pode assistir à apresentação dele mais tarde. Wang Teng não respondeu. Ele entrou no elevador com o velho sol e subiu para o 8º andar. Observou as estruturas familiares, porém desconhecidas, ao seu redor e se dirigiu à sala de reuniões com base na memória profunda em sua mente. No instante em que chegou à entrada da sala de reuniões, ouviu a voz raivosa de Li Xiumei lá dentro. Jia Guiren, meu marido a tratou muito bem. Como você pode conspirar com estranhos para confiscar as ações da empresa quando ele está em apuros? Senhora Wang, não precisa fazer isso parecer tão ruim. O chefe Wang realmente me trata bem, e sou grato a ele. No entanto, é da natureza humana lutar por algo melhor. O chefe Ao é um homem de grande talento e visão ousada. Sua empresa tem mais potencial, então, compreensivelmente, estou mais disposto a trabalhar com ele. Uma voz masculina pôde ser ouvida depois disso. Ele soou tão hipócrita que Wang Teng franziu a testa incontrolavelmente. Sua expressão tornou-se mais fria. Aquele delegado Jia parecia uma boa pessoa. Eu não esperava que ele fosse um ovo podre, disse o velho sol com desgosto. Wang Teng não disse nada, apenas empurrou a porta da sala de reuniões. Num instante, todos olharam para ele. Pequeno Teng, por que você está aqui? Li Xiumei perguntou surpresa ao ver Wang Teng. Ela parecia exausta. Ouvi dizer que algo aconteceu, então vim dar uma olhada. Wang Teng entrou na sala de reuniões. Ele olhou para os homens que pareciam pessoas bem-sucedidas. Eles estavam de terno e sentados calmamente nas cadeiras. Chefe Wang, este é um assunto entre adultos. Não precisa interferir, disse um homem que parecia ter cerca de 40 anos. Ele usava óculos de aro dourado. Jia Guiren, Wang Teng, sorriu calmamente e sentou-se ao lado de Li Xiumei. Ele puxou a cadeira para ela. Mãe, sente-se. Você não está cansada de ficar em pé? Enquanto falava, notou que havia uma jovem de cerca de 20 anos sentada à direita de Li Xiumei. Ele exclamou surpreso. Primo, você também está aqui. Irmão mais novo. Wang Yanan acenou com a cabeça para Wang Teng. O avô ficou preocupado quando soube disso, então me pediu para vir ver se eu poderia ajudar. Essa senhora era filha do tio de Wang Teng, Wang Shenghong. Ela se formou em uma universidade de ponta. Após concluir sua pós-graduação, ingressou no grupo Hongsheng, fundado pelo avô de Wang Teng. Suas habilidades eram excepcionais e, em 2 anos, ela conquistou a aprovação das autoridades superiores da empresa. Agora, conseguia realizar tarefas sozinha. Era óbvio que seu tio a havia enviado para ajudar porque confiava em sua capacidade. Jia Guiren franziu a testa ao ver Wang Teng ignorá-lo. A raiva transpareceu em seu rosto. No passado, Wang Shenggu lhe contava com frequência sobre as brincadeiras de Wang Teng. Ele as ouvia até sentir que calos iam crescer em seus ouvidos. Essa pessoa arrogante e inútil realmente o ignorava. MPB, o pequeno chefe Wang continua o mesmo. Você não tem nenhum respeito por um ancião como eu. Um vislumbre sinistro passou pelos olhos de Jia Guiren. Ele aproveitou a oportunidade para influenciar os pensamentos dos outros superiores da empresa.
Vejam, este é o futuro herdeiro de Shingen. Ele não demonstra respeito pelos anciãos e superiores. Vocês ainda vão depositar suas esperanças nele? Muitos dos membros fundadores da empresa franziram a testa ligeiramente. Eles já tinham ouvido falar de Wong Teng há muito tempo. Tudo bem se ele fosse apenas arrogante e brincalhão. Ele ainda era jovem, então era compreensível que fosse teimoso devido ao amor dos pais. Depois que amadurecesse, tudo ficaria bem. Mas, se ele não demonstrasse respeito pelos mais velhos, isso era um pouco decepcionante. Li Xiumei e Wang Yianan balançaram a cabeça secretamente ao ver a reação de todos. Trocaram olhares e perceberam o desamparo estampado nos rostos um do outro. A chegada repentina de Wong Teng os pegou desprevenidos. Eles já estavam em desvantagem, mas Jia Guiren agora estava criando problemas com o caráter de Wong Teng. Qualquer pequeno problema poderia ser amplificado e comover os membros fundadores da empresa. Eles estavam em uma posição passiva. Chefe Wong, estamos tendo uma reunião. Se você não tem nada, pode ir primeiro, disse um membro fundador, infeliz. Ele parecia pensar que Wong Teng estava criando confusão e os envergonhando. Por que eu deveria ir? Wong Teng colocou seu caixão de transporte de armas no chão e colocou a mão direita sobre ele enquanto dizia indiferentemente: MPB, Senhora Wong, parece que a educação da sua família é realmente ruim. Nosso pequeno chefe Wong não sabe como se comportar e não demonstra nenhum respeito pelos mais velhos. A capacidade do chefe Wong deve ser limitada, já que ele não consegue educar seu filho adequadamente. Além disso, nosso pequeno chefe Wang não é mais jovem. É hora de educá-lo. Senão, ele definitivamente causará problemas no futuro. O homem gordo de meia-idade sentado ao lado de Jia Guiren riu enquanto dizia: se você não consegue suportar, deixe-me educá-lo adequadamente para você. Jia Guiren de repente caiu na gargalhada, como se tivesse ouvido uma piada engraçada. Os outros membros fundadores da empresa observavam a cena com indiferença. Alguns queriam dizer algo, mas a situação ainda era incerta. Não queriam se destacar. Bao Zeqin poderia atacá-los no futuro. Desta vez, Bao Zeqin veio bem preparado. Wang Chenggu estava em apuros e não havia notícias dele até então. A empresa estava em perigo. Ninguém sabia se a empresa conseguiria sobreviver. Se fosse realmente comprada por Bao Zeqin, precisariam trabalhar sob suas ordens. Não era uma atitude sábia se destacar naquele momento. No entanto, naquele momento, um homem baixo de meia-idade se levantou de repente e apontou para Bao Zeqin com fúria. Bao Zeqin, você é um empresário respeitável. No entanto, está tentando assumir o controle de Xinteng quando nosso chefe Wang não está por perto. Você até intimida e humilha a esposa e o filho dele. O que é isso? Bao Zeqin olhou para ele com desdém. Antes que pudesse falar, Jia Guiren abriu a boca primeiro. Haha, velho, eu não sabia que você era um cachorro tão leal. Você, Gu Mingda estava tão irritado que não sabia o que dizer. Até mesmo uma dama refinada como Li Xiumei tremia de raiva. Seu rosto estava coberto de fuligem. Quando ela estava prestes a explodir, Wang Teng segurou sua mão e a acariciou suavemente para confortá-la. Então, ele se levantou lentamente. Todos não conseguiram deixar de olhar para ele. Ele pressionou a palma da mão na mesa de reunião de mármore à sua frente. A força escapou de seu corpo e sua força explodiu. Bum! Rachaduras apareceram em toda a mesa de mármore. Imediatamente depois disso, ela se estilhaçou e se espatifou no chão na frente de todos. Capítulo 89. Guerreiros marciais são superiores. A mesa de mármore se estilhaçou e caiu no chão. Todos recuaram em choque. Todos foram pegos de surpresa porque tudo aconteceu muito rápido. Algumas pessoas caíram das cadeiras, parecendo extremamente desgrenhadas. O pé de Jia Guiren foi esmagado pela mesa de mármore quebrada. Ele gritou de dor, soando como um porco. Li Xiumei e Wang Yianan estavam sentados ao lado de Wang Teng, então todos os pedaços de mármore foram arrancados por Wang Teng. Eles não se machucaram. Mesmo assim, levaram um grande susto. Olharam para Wang Teng distraidamente. Bao Zeqin e o resto das pessoas estavam pálidos. Eles se levantaram do chão de forma desordenada.
Seus ternos estavam sujos de poeira, mas eles não tiveram tempo para se limpar. Todos olhavam para Wang Teng com espanto. Meu Deus, tio, veja a habilidade do nosso jovem mestre Wang. Ele não precisa de nós. Shen Ergou também correu com o resto dos seguranças. Eles estavam do lado de fora da porta com o velho sol. Quando viram a cena, seus queixos quase caíram no chão. Wang Teng caminhou até Bao Zeqin e olhou para ele. Que direito você tem de me educar? Pirralho, não pense que você pode ser arrogante só porque tem alguma capacidade. Bao Zeqin engoliu em seco e deu um passo para trás inconscientemente. Ele gritou: Zhou Lei! Um jovem musculoso saiu correndo do canto e apontou seu enorme punho para Wang Teng. Cuidado, filho, cuidado! As expressões de Li Xiumei e Wang Yanan mudaram. Eles gritaram ao mesmo tempo. MPB. Wang Teng bufou. Ele também ergueu o punho e recebeu o soco como um homem. Craque! O som de ossos quebrando assustou todos na cena. Os rostos de Li Xiumei e Wang Yanan ficaram brancos. Eles pensaram que Wang Teng estava ferido. Mas, no momento seguinte, um grito de agonia saiu da boca do jovem musculoso. Seu corpo inteiro voou como uma bola de golfe e bateu com força na parede. Seu braço ficou completamente distorto. A gordura no rosto de Bao Zeqin começou a tremer incontrolavelmente quando ele viu aquela visão horrível. Suor frio continuava escorrendo por sua testa. Wang Teng olhou para o homem. Então, olhou pela janela. Havia um prédio alto bem em frente. Essa é a sua empresa? Perguntou Wang Teng. E daí se for? As pernas de Bao Zeqin estavam ficando fracas, mas ele ainda se forçou a manter a calma. Wang Teng disse: Alguém me disse que não podemos manter a discrição para sempre. Quando chegar a hora de mostrar nossas habilidades, devemos mostrá-las. Senão, outras pessoas pisarão em você. No passado, eu não concordava com o que ele disse. Agora, acho que suas palavras fazem sentido. Após terminar de falar, ele deu um tapinha leve no caixão de armas ao seu lado. Tirou uma espada de batalha do caixão. O que você está planejando fazer? Gritou Bao Zeqin, assustado e atônito, enquanto recuava continuamente. Wang Teng olhou para ele sem expressão. Ele caminhou em frente à janela do chão ao teto. De repente, uma força vermelha explodiu de seu corpo. Parecia que ele estava usando um manto vermelho. A força vermelha rugiu no ar. Golpe! Ele brandiu a espada. A luz da espada cortou o ar ao meio. A janela explodiu instantaneamente. O brilho vermelho da espada atravessou as paredes do prédio em frente a eles, deixando uma longa e queimada marca de espada preta. Todos ficaram pasmos. Ninguém falou por um longo tempo. Guerreiro. Guerreiro marcial. O rosto de Bao Zeqin ficou completamente branco. Ele continuou gaguejando e demorou um longo tempo até cuspir essas duas palavras. Como isso é possível? Jia Guiren olhou para Wang Teng atordoado. Sua mente estava repleta de imagens das costas de Wang Teng enquanto ele executava seu movimento. Ele estava completamente chocado. Como essa criança brincalhona e arrogante poderia ser um guerreiro marcial? Ele não conseguia aceitar que o filho inútil, que Wang Chenggu sempre mencionava fosse, na verdade, um guerreiro marcial. Isso era tão sarcástico. Se isso era inútil, o que seria útil? Um general? Todos os membros fundadores da companhia tinham a mesma expressão no rosto. Nenhum deles conseguia aceitar que Wang Teng era um guerreiro marcial. Isso era um absurdo. Wang Teng ainda era tão jovem. Como ele poderia se tornar um guerreiro marcial? Li Xiumei e Wang Yanan ficaram perplexos no início. Então, imediatamente depois disso, a felicidade jorrou de seus corações como fontes eternas. Eles entenderam claramente o que significava se tornar um guerreiro marcial. Agora, enquanto Wang Teng estivesse por perto, sua companhia nunca entraria em colapso. Um guerreiro marcial poderia suprimir seu oponente com suas habilidades se alguém quisesse se apoderar de seus bens com intenções malignas. Ele poderia até processar a outra pessoa no tribunal. O vencedor seria definitivamente o guerreiro marcial. Um guerreiro marcial poderia até matar alguém por um motivo válido. Eles poderiam matar primeiro e denunciar depois. Esta era a posição dos guerreiros marciais na sociedade. Guerreiros marciais eram superiores. Olhe para o corte da espada claramente.
Se você ousar pregar mais peças, esta espada não cortará seu prédio da próxima vez. Será seu corpo. Eu não sei se você é capaz de resistir a um dos meus ataques. Wang Teng olhou para Bao Zeqin e disse indiferentemente. Então, ele olhou ao redor. Seu olhar pousou em Jia Guiren por um segundo antes de olhar para outras pessoas. No entanto, ninguém ousou olhar para ele. Não importa o que você esteja pensando, mantenha-se discreto e permaneça humilde até meu pai voltar. Assim que ele retornar, aqueles que quiserem ir embora podem fazê-lo. Você pode seguir quem quiser seguir. Eu não vou impedi-lo. Toda a sala de reuniões estava em silêncio. Aqueles que pensavam em sair estavam tomados de arrependimento. Este era um guerreiro marcial. Com um guerreiro marcial protegendo a família Wang, não havia necessidade de se preocupar com o crescimento da empresa. Naquela época, como membros fundadores da empresa, seus ativos certamente aumentariam exponencialmente. Mas, agora, depois que Wang Chenggu retornasse, provavelmente haveria uma grande limpeza. Qualquer um que os prejudicasse tirando vantagem da situação e aqueles que não tivessem uma mentalidade firme não poderiam ficar. Não importa quão boas fossem as perspectivas, isso não tinha nada a ver com eles. Quantos milhões eles perderam? Seus corações. Doeu tanto. O mais importante era que eles não ousassem agir precipitadamente agora. Senão, enfrentariam a vingança de um guerreiro marcial. Seu fim seria ainda pior do que a reforma que aconteceria após o retorno de Wang Chenggu. O rosto de Jia Guiren ficou verde. Ele era a pessoa que mais ofendeu a família Wang. Bao Zeqin havia prometido dar a ele 10% das ações da empresa. Foi por isso que ele concordou em delinear as ações da empresa caírem para facilitar a fusão. Olhando para a situação atual, tudo o que ele fez foi em vão. Ele não teria nenhuma ação da nova empresa e sua jornada em Xinteng havia chegado ao fim. Muito em breve, ele seria expulso por Wang Chenggu e poderia até buscar vingança. Provavelmente não conseguiria mais sobreviver em Donghai. Wang Teng ignorou essas pessoas que tinham pensamentos diferentes. Ele trouxe Li Shumei para fora da sala e perguntou: Mãe, o que aconteceu com o pai? Seu pai foi à província vizinha para discutir um projeto. Houve um problema com os interesses mútuos, então ele não conseguiu chegar a um acordo. No entanto, a outra parte quebrou as regras e deteve seu pai com a ajuda de um tirano local. Eles não o libertarão a menos que ele concorde em assinar o contrato, explicou Li Shumei com uma expressão preocupada. Wang Teng já havia demonstrado a habilidade de um guerreiro marcial, então ela não o tratava mais como uma criança. O avô já enviou pessoas para ajudar, mas não houve nenhum resultado, acrescentou Wang Yanan ao lado. Que projeto é esse? Por que o papai é tão estúpido? Ele pode simplesmente concordar com eles. Podemos perder algum dinheiro, mas a vida é mais importante. Wang Teng franziu a testa e disse. Não é tão simples. Há algo errado com este projeto. Tem implicações enormes. Eles querem usar seu pai como aquele que leva a culpa no lugar de outro. Li Shumei sabia algumas coisas, mas não sabia os detalhes exatos. Wang Teng sentiu que havia algo estranho. Seria um plano daquelas pessoas lá dentro? No entanto, em sua vida passada, eles só atacaram a família Wang depois que ele frequentou a universidade. Capítulo 90. A privacidade do chefe. Vou pessoalmente. A mente de Wang Teng trabalhava o mais rápido possível. Não importava se era um plano das pessoas lá dentro. Seu pai estava detido e ele precisava ir buscá-lo. Haverá algum problema? Li Shumei ainda estava um pouco preocupada. Não se preocupe, mãe. Você viu a habilidade do seu filho. Eu nem liberei 1/10 do meu potencial agora, Wang Teng a confortou. Nesse caso, tome cuidado. Não se machuque. Um era seu filho, enquanto o outro era seu marido. Ela estava preocupada com os dois, mas agora só podia contar com o filho. Felizmente, seu filho já havia crescido. Quando o pilar da casa desabou, ele conseguiu sustentar a família. Wang Teng assentiu. Ele se virou e se preparou para sair. Eu irei com você. Será mais conveniente para mim contatar os homens do avô, disse Wang Yanan de repente. Isso mesmo, vocês podem ir juntos. Vocês podem cuidar um do outro também. Li Shumei assentiu. Como Li Shumei já havia concordado, Wang Teng não tinha nada a dizer.
Os dois entraram no carro e saíram da cidade de Dongai. Entraram na via expressa e seguiram em direção à cidade de Jiang, na província vizinha. No caminho, Wang Yanan olhou pelo retrovisor com o canto do olho enquanto dirigia para avaliar Wang Teng. Wang Teng estava sentado no banco de trás naquele momento. Ele estava com os olhos fechados e segurava o caixão retangular com uma das mãos. Ele não se movia. Estava extremamente quieto e não havia emoções em seu rosto. Ele realmente se sentia uma pessoa diferente agora. Seja por sua aura ou por sua maneira de fazer as coisas, eram mundos à parte do Wang Teng do passado. No passado, todos o achavam apenas brincalhão, ignorante, mandão, arrogante. Mas hoje, quando o viu novamente, seu desempenho a surpreendeu. O mais importante era que seu primo mais novo era, na verdade, um poderoso guerreiro marcial. Guerreiro marcial. Se o avô soubesse que seu jovem primo Wang Teng era um guerreiro marcial, ficaria tão feliz que não conseguiria dormir. Honestamente falando, quando você de repente percebe que alguém com quem você estava familiarizado, alguém que você pensava ser comum, era, na verdade, extremamente poderoso, a sensação era indescritível. Nesse momento, ela se lembrou da cena em que Wang Teng brandiu sua espada. Todos ficaram estupefatos naquele segundo. Todos os esquemas e truques eram inúteis diante do verdadeiro poder. No futuro, sua família Wang teria um guerreiro marcial protegendo-os. A família Wang ascenderia definitivamente a uma posição mais alta. Além disso, se Wang Teng continuasse a se tornar mais poderoso, o futuro da família Wang. Wang Yanan balançou a cabeça. Ela não deveria estar pensando tão à frente. Ela deveria salvar seu segundo tio primeiro. Não deveria ser um problema, já que seu primo guerreiro marcial tinha vindo pessoalmente. Eles dirigiram por 5 horas e finalmente chegaram à cidade de Jian. Ao longo do caminho, Wang Yanan não interrompeu Wang Teng. Ela dirigiu durante toda a viagem, então ela parecia um pouco cansada agora. Chegamos? Wang Teng sentiu o carro parar. Abriu os olhos e perguntou: Sim. Vamos primeiro encontrar a pessoa que o avô enviou para negociar, para entendermos toda a situação. Wang Yanan estacionou o carro em frente a um hotel e levou Wang Teng para um quarto. Um homem de cerca de 30 anos os cumprimentou. Gerente Wang, conte-me sobre a situação. Wang Yanan foi direto ao ponto. O homem assentiu e disse: Não está funcionando. Não importa as condições que prometemos a eles, a outra parte não está disposta a deixá-lo ir. Eles parecem ter outros motivos. Qual é o passado da outra parte? Wang Teng franziu a testa e perguntou. Clã Punho de Ferro. Eles têm mais de 10 discípulos marciais em estágio avançado. Ninguém ousa provocá-los, respondeu o homem com uma expressão solene. Nesse caso, não deve haver problema se os erradicarmos completamente, certo? Wang Teng perguntou indiferente. Isso mesmo, o homem assentiu e respondeu. No momento em que terminou de falar, de repente percebeu o que havia dito. O que esse jovem queria dizer? Ele olhou para Wang Teng com um olhar perplexo e chocado. Wang Yanan também olhava para Wang Teng com espanto. Arrancá-los completamente? Era isso que sua prima estava pensando? Se aquelas pessoas soubessem que ofenderam um guerreiro marcial, ficariam provavelmente arrependidas. Há muita gente durante o dia. Vamos agir à noite. Já passava das 3 da tarde. Eles só podiam esperar devagar. Embora quisesse salvar Wang Chenggu o mais rápido possível, Wang Teng sabia que não deveria agir precipitadamente. Além disso, com base no palpite de Wang Yanan, a outra parte não machucaria Wang Chenggu, já que queriam usá-lo como aquele que leva a culpa no lugar de outro. Portanto, ele estava temporariamente seguro. Não havia necessidade de se preocupar. Wang Yanan estava cansada após dirigir por muito tempo. Ela reservou um quarto e descansou. À noite, os 3 jantaram e esperaram até as 22 horas antes de seguirem para a sede do clã Punho de Ferro. Wang Chenggu ficou trancado lá todo esse tempo. A sede do clã Punho de Ferro não ficava longe. Um sedã preto parou no escuro e Wang Teng saiu do carro. Espere por mim aqui. Volto em breve. Ele falou com Wang Yanan e então carregou seu caixão com o porta-armas, indo em direção à entrada do clã Punho de Ferro.
Gerente Wang, o jovem mestre Wang está planejando salvar seu pai sozinho? O homem que veio não entendeu a situação. Ele achou Wang Teng um pouco ousado ao olhar para trás. Ele ficaria bem? A outra parte era o clã Punho de Ferro. Eles tinham mais de 10 discípulos marciais em estágio avançado. Este jovem mestre Wang parecia uma pessoa comum. Como ele era capaz de lidar com aqueles poderosos discípulos marciais em estágio avançado? Observe e veja. Wang Yanan também estava preocupada, mas ela se sentia orgulhosa por algum motivo. Este era seu primo mais novo. O que ele fará? Uma pergunta surgiu em sua mente. Wang Yanan não pôde deixar de olhar para a entrada do clã Punho de Ferro, que estava envolta em escuridão. Wang Teng caminhou até a entrada e bateu na porta de metal do lado de fora. Quem é? Uma voz vigilante veio de dentro. Entregador. A figura de Wang Teng estava escondida na escuridão. Quem você está enganando? Que entrega você consegue fazer a esta hora da noite? Diga, qual é a sua intenção? A pessoa atrás da porta obviamente não acreditou nele. Irmão, isso é algo que seu chefe pediu. Algo que o chefe pediu. O que é? A pessoa estava desconfiada, mas ainda assim perguntou. E se fosse realmente algo que o chefe deles pediu e ele não abriu a porta? Se o item não fosse entregue, seu chefe o procuraria em busca de respostas. Não posso te dizer. É particular, respondeu Wang Teng. Você continua tentando me enganar. Diga-me o que é. Se não consegue, deve ter sido enviado pelas outras facções para criar problemas para o nosso clã Punho de Ferro. A pessoa zombou. Tem certeza de que quer que eu diga? Diga, tudo bem, já que você perguntou com tanta sinceridade, eu vou mostrar misericórdia e te dizer. Ele ordenou. Eu amo um palito de fósforo, um afrodisíaco que recebeu o nome de um romance. O quê? A pessoa não conseguiu reagir a tempo. Eu amo um palito de fósforo. Wang Teng gritou. Eu amo um palito de fósforo. Meu Deus! A pessoa se lembrou de algo e engasgou em choque. O fetiche do chefe era indescritível. Você está com medo agora, certo? Esta é a privacidade do seu chefe. Não é bom se você sabe demais, disse Wang Teng lentamente. Espere, irmão, me escute. O homem abriu a porta apressadamente e correu na frente de Wang Teng. Ele estava agitado. Eu não perguntei nada agora, e você não disse nada. Não, você perguntou, e eu respondi, disse Wang Teng honestamente. O jovem que saiu pela porta ficou verde de raiva. Droga, você sabe falar direito,